Hoje você vai acabar com a sua dúvida. Será que é possível eu ser um atleta híbrido? Quais são os fatores que eu preciso cumprir para me tornar um atleta híbrido? Como é que é o treinamento de um atleta híbrido? E se isso é para todo mundo? Por isso que eu separei esse diagrama aqui para te explicar todos os pontos passo a passo. E aí tu vai poder definir se realmente é isso que você quer para a sua vida, para a sua corrida, para o seu corpo, ou se não, isso não é para você. Porque, diferente do que muitas pessoas falam por aí, ser atleta híbrido não é para todo mundo e tem diversos fatores que afetam. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer um disclaimer, que é: você não é híbrido só porque corre e faz musculação. A musculação é uma forma de treinamento, não é o esporte. Por quê? O que se define o pessoal do atleta híbrido? Normalmente é quem corre e ao mesmo tempo quer ter um shape estético ou quer competir no fisiculturismo. O híbrido surgiu daí, né? Surgiu basicamente ali com o Nick Bare sendo o primeiro expoente do treinamento híbrido, onde é que ele competia no fisiculturismo e também competia na corrida e conseguia ter bons resultados nos dois. Só que a gente tem que dizer que se você não compete no fisiculturismo, e a gente nem vai entrar no mérito se o fisiculturismo ele é um esporte ou não, para mim ele está muito mais para um concurso do que para um esporte. Se você não compete lá, você não é híbrido, você simplesmente pratica musculação. Você é híbrido se você busca performance em dois esportes, tá? E aí isso acaba se tornando algo mais difícil. Mesmo que você que você corra e precise ter um corpo mais estético, isso também vamos abranger aqui como um atleta híbrido também, porque a maioria das pessoas busca essa vertente, mas não seria, na definição raiz, não seria o que é ser híbrido, porque todos os esportes utilizam a musculação como uma forma de estar melhorando. Então, os corredores vão utilizar a musculação para aumentar sua força, para aumentar sua potência, para aumentar sua velocidade, para melhorar a capacidade dos seus tendões, assim como o nadador vai fazer a mesma coisa, assim como o cara do basquete vai fazer a mesma coisa, assim como o cara do jiu-jitsu vai fazer a mesma coisa. Só que tem um outro ponto desses atletas híbridos, que é o pessoal que é mais do funcional, que acabam criando uma narrativa de que você precisa treinar musculação, não pode só correr, você precisa também treinar musculação para ter um corpo mais funcional, para cumprir as demandas do seu dia a dia, para você conseguir cumprir alguns requisitos mínimos de condicionamento. E eu acho bem mais legal essa parte, acho que faz bem mais sentido a gente, além de treinar para a corrida, também treinar para, manter um nível legal de força nas pernas, para a gente manter uma mobilidade, para ter uma força de membros superiores, para conseguir fazer determinadas atividades. Só que isso é vendido para você como algo novo, inovador, que nunca existiu na história da humanidade, essa parte de se cuidar mais e tentar ser mais funcional. Só que eu tenho que dizer que, na verdade, isso já faz um tempinho que existe. E quem criou isso foi o George Herbert, lá, não é o Herbert Richards, né? Lá para 1900 ele era um oficial da Marinha, e ele criou um método natural que consistia em treinar habilidades funcionais e movimentos naturais. Então, lá em 1900 já se tinha essa preocupação em treinar todos o corpo e desenvolver esse estilo mais funcional. E aí, as habilidades, ele elencou 11 habilidades, ou 9, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, são 11 habilidades que era necessário para dentro desse método dele, que era caminhar, correr, saltar, rastejar, escalar, equilibrar-se, arremessar, levantar, defender e nadar. Defender que entra como lutar. Então, basicamente, é o que a galera do treinamento funcional, da galera geral aí defende. Dito isso, voltamos. O que era um atleta híbrido? E, partindo desta pergunta, nós precisamos responder este questionamento aqui, ó. O dilema da performance. Por quê? Porque o que você define por performance? O que é performance para você? Porque a gente sempre fala assim, não, atleta híbrido ele busca performance. Na corrida, a gente sabe o que é performance. Isso é definido pelo pace, né? Então, se eu quero performance na corrida, existe uma margem de pace, algo que baliza o meu desempenho. Não tem como fugir disso. Porque, cara, se eu quero performar, pegar pódio numa prova, se eu for homem, eu provavelmente vou ter que correr abaixo de pace 4. Se eu for mulher, eu provavelmente vou ter que correr abaixo de pace 5. É o padrão. Então,
vou precisar cumprir esses pré-requisitos para ter performance dentro da corrida. Isso eu tô falando muitas vezes de um pódio de categoria. Se eu vou para um pódio geral, putz, esse pace cai ainda mais. A mulher tem que correr abaixo de 4,30, às vezes abaixo de 4 por quilômetro. Um pódio geral masculino, no mínimo 13,30 para baixo, dependendo da prova. Então, isso acaba se tornando, elevando muito o padrão. Só que na corrida, beleza, a gente tem isso. E agora no outro esporte? Na estética que a maioria das pessoas procura. O que elas estão buscando com a estética? E aí eu trouxe 3 exemplos aqui que eu acho que vão ser muito úteis pra gente, né? Deixa eu dar uma reduzidinha aqui. 3 exemplos aqui, ó. Nós temos exemplos do Chris Bumstead, o Siban. Nós temos o exemplo do ator que faz o Thor, não tô lembrado o nome dele. E tem o ator que fez o Homem-Aranha, lá no o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Cara, eu esqueci o nome dos atores agora, eu sabia. Tobey Maguire e o do Thor eu não lembro. Mas enfim, são 3 estilos de shape que fazem a diferença. Então, o shape do Siban, tu não vai conseguir ele correndo, tá? Primeiro que pra te conseguir o shape do Siban, tu tem que ter nascido abençoado, tu vai ter que treinar por muitos anos, usar muita droga e fazer dietas extremamente restritivas, e isso vai se resumir a uma pequena parte da tua vida só, não tem como tu ficar com esse shape o ano todo. O shape do Thor, até, tipo assim, ele é um shape já que destoa um pouco mais de um shape natural, já exige um nível de exigência um pouco maior, mas é até possível chegar, mas provavelmente você não vai conseguir chegar neste shape um pouco mais volumoso treinando corrida, porque a corrida, ela naturalmente, ela acaba brigando com a musculação ali nas próprias vias, e é muito mais difícil porque tu tem que dedicar muito mais quantidade de tempo, a gente vai falar sobre isso. E aí tem o shape do Tobey Maguire aqui, que, cara, esse shape aqui, ela de 2002, o filme, esse shape aqui era o auge, putz, a pessoa tem um shape desse, ela já era extremamente estética, ela já era, putz, um diferencial de todo mundo. Só que com as redes sociais, esse shape aqui, ele passou a ser um negócio ruim já. Tipo assim, a pessoa já nem quer mais ter esse shape aqui. Se a pessoa para ser híbrido e ela quer ter esse shape, muitas vezes as pessoas desistem, elas ficam com uma pira diferente. Então tu tem que definir o que tu busca realmente, qual que é a performance, qual que é a estética, qual o percentual de gordura que tu pretende ter se tu deseja ser um atleta híbrido. Porque isso vai definir muito como será o teu treinamento e quais serão as variáveis que tu vai querer. Por exemplo, tu vai querer disputar pódio tendo esse shape aqui? Vai ser difícil. É possível? Talvez seja, para algumas raras pessoas abençoadas talvez seja, mas para a grande maioria não. Então uma coisa precisa ser esclarecida. E aí a gente vem para este outro ponto aqui, ó, que é, se o seu objetivo ele for pace durante a corrida, tu precisa saber que o peso ele tem um fator crucial no desempenho. É impossível tu ter um desempenho extremamente alto dentro da corrida com um peso corporal alto. Porque se a gente pegar os 100 melhores maratonistas da história, os 100 melhores, todos eles pesavam menos de 60 quilos. Todos pesavam menos de 60 quilos. E aí tu já diz, opa, tem algo aqui. Obviamente que talvez você não queira, e se você está assistindo esse vídeo, com certeza você não vai ser um dos 100 melhores maratonistas da história, mas a gente sabe que, putz, se os melhores têm uma questão que eles todos têm o peso baixo, é porque o peso influencia muito na corrida. E se eu quero ter um shape mais estético, naturalmente eu estarei carregando mais músculos, ou seja, isso vai dificultar um pouco mais a minha corrida. E tá tudo bem, tá tudo certo, você pode correr e você pode ter músculos, não tem problema, desde que você aceite que determinados pontos você não vai conseguir ter tudo, porque existe uma falsa ideia no nosso mundo atual que nós podemos fazer tudo o que a gente quer, e não é assim. Normalmente a gente não pode fazer tudo. Existem coisas que nos limitam em cada área e tu precisa cumprir alguns requisitos, não tem como a gente fazer tudo. Então o peso ele tem um fator crucial dentro do desempenho. E é importante que você saiba disso. E a gente vai para um último, para mais um ponto, que é, talvez você seja do time que quer levantar mais peso do que um corredor e correr mais que um praticante de musculação. Se for isso aí, tá tudo certo, você provavelmente vai conseguir. Se for esse o seu objetivo com o shape híbrido, você vai conseguir, porque o cara da musculação, ele não vai correr muito mesmo, é um cara mais pesado, e o cara da corrida também normalmente não levanta muito peso porque não treina com esse intuito. Então você vai conseguir ficar nessa média dos dois, ser melhor que a média dos corredores e ser melhor que a média dos fisiculturistas no outro esporte. Então tá tudo bem, se esse for o caminho que você desejar seguir dentro
da hibridização, tá ok. Mas saiba que existem esses pontos que precisaremos. Aí a gente entra num outro ponto, né, que eu falei aqui, que o que é um atleta híbrido. A gente entra no dilema da academia. Mais um aqui, que todo mundo que fez academia ou acompanha um pouco o mundo da musculação já ouviu falar sobre isso, que é exatamente isso aqui, ó. Você pode escolher duas das três coisas que tem. Você pode ser grande e natural, mas não pode ser seco. Você pode ser seco e natural, mas não pode ser grande. Ou você pode ser seco e grande, mas não pode ser natural. Isso é algo que as pessoas esquecem, mas é basicamente uma física lógica, assim, a não ser que você seja uma aberração genética, você seja muito diferente, normalmente vai ser isso que vai acontecer, não vai ter como você ter uma grande quantidade de massa muscular e ser todo fibrado. Você provavelmente vai ter um percentual de gordura mais alto se você tiver uma grande quantidade de massa muscular, ainda mais sendo natural. A mesma coisa que você quer secar, estar extremamente fibrado, você não vai ser grande, não vai ter uma grande quantidade de massa muscular, porque naturalmente quando a gente perde gordura, nós também perdemos um pouco de músculo, a gente não consegue manter muito músculo estando seco. Até isso nem é bom para o funcionamento do corpo, pela questão hormonal e tudo mais. E é isso, porque ser seco e grande, a gente não pode ser natural. E é aí que muitos acabam caindo na conversa, que tem uma galera aí que às vezes faz uso das paradinhas, não fala que faz uso das paradinhas, às vezes não é só o hormônio, mas realmente tem outros peptídeos, tem GH, insulina, essas coisas que o pessoal faz uso, vende um treino híbrido, mas na verdade ele não tá puro. E aí você vai lá, tranquilão, naturalzão, quer imitar, não consegue ter o resultado daquela pessoa. Então, isso é algo muito importante de você ter, tá? Esse discernimento. Estou tentando trazer todas as variáveis para que você realmente entenda o que faz uma pessoa ser híbrida ou não. E aí a gente tem, agora começa, tá? Agora começa de fato as coisas que são importantes para você definir se será um atleta híbrido ou não. A gente tem 3 pilares em qualquer rotina de treinamento, em qualquer rotina buscando algum tipo de desempenho, que é treino, recuperação e recuperação / sono e alimentação. Se você não tiver esses 3, você não vai conseguir performar, tá? Independente, qualquer área. Corrida, se você não tiver essas 3 coisas, você não vai conseguir. Musculação, se você não tiver essas 3 coisas, você não vai conseguir. Corrida e musculação, isso precisa estar ainda mais presente dentro da sua rotina, porque você vai estar treinando dobrado. E aí que entra o ponto aqui, ó. Você atualmente consegue uma rotina de treino dupla? Porque normalmente um atleta híbrido, ou seja, que deseja performance e deseja uma questão estética, vai precisar treinar 2 vezes por dia na maioria dos dias. Por quê? Terão os treinos de corrida, então para uma pessoa ter performance na corrida, ela vai ter que estar treinando aí 4, 5 vezes na semana, pelo menos. E aí, para ela ter uma estética na corrida, ela vai ter uma estética legal, ela vai ter que treinar pelo menos umas 4 vezes por semana na academia. Fazer um upper lower ali, é possível. Ou seja, a gente já tá falando aí que alguns dias vai ter rotina dupla, se descansar off no domingo, vai ser quase todos os dias com 2 treinos. Você consegue fazer isso? Sim? Não? Enfim, só você pode responder. Mas saiba que, pelo menos aí, 2, 3, 4 dias por semana, você vai precisar fazer uma rotina de treino duplo. Outro ponto importante, você consegue descansar para recuperar da corrida e da musculação? Por quê? A gente sabe, se tu for acompanhar uma rotina de um fisiculturista, ou tu for acompanhar uma rotina de um corredor, tu vai ver que eles descansam muito, eles dormem muito. E não dormem somente à noite, mas também dormem durante o dia, para poder recuperar da carga de treino. E aí você vai estar fazendo 2 treinos. E provavelmente a sua vida não é ser atleta. A sua vida é uma vida comum. Você trabalha, você faz as suas coisas. Você vai conseguir descansar para dar tempo dos seus músculos se recuperarem, dos seus músculos poderem crescerem, se recuperar daquele estresse, de tu não poder ter uma lesão por uso excessivo. Enfim, isso é algo extremamente importante na hora que a gente fala de ser híbrido. O descanso, ele é muito necessário, tá? E aí, o terceiro ponto, que é
você consegue uma alimentação com os nutrientes certos, você vai conseguir ingerir a quantidade de proteínas necessárias para que você mantenha um físico funcional. Porque às vezes é difícil, tá? Eu vou dizer por mim, eu treino para a corrida, para ter performance dentro da corrida. Tem dias que eu faço 2 treinos, por causa que tem a musculação, enfim. E é difícil, tá? O descanso é difícil, porque tem um trabalho envolvido ainda. Muitas vezes eu não consigo nem descansar para a corrida, eu acordo no dia cansado, da corrida do dia anterior. E aí, imagina se eu fizesse mais uma musculação ali no meio. Eu ia estar ainda mais cansado, eu precisaria de ainda mais descanso. E a alimentação também. Eu como bastante, porque eu tenho um gasto maior. Se eu pular uma refeição, eu já perco umas 500 gramas, 1 quilo aí fácil. Então, é mais um ponto que eu preciso estar colocando aí. Eu tenho que comer os alimentos certos. E se você vai treinar para 2 esportes, com performance nos 2 esportes, a sua alimentação, consequentemente, terá que ser maior e melhor. E aí você tem disponível o dinheiro para investir nisso, o tempo para investir nisso. E aí, um último detalhe aqui que muitas pessoas esquecem quando a gente fala de treino híbrido, que é você está contabilizando a taxa de sobrecarga. O que quer dizer isso? É o tempo que você vai gastar por conta dos treinos, que não é o tempo do treino. Como assim? Você tem a sua rotina, digamos que você trabalhe 8 horas. Você vai ter que treinar 1 hora de manhã, beleza? Digamos que você treine, seu treino de corrida é de 50 minutos. Só que o treino de corrida ele não envolve só 50 minutos. Normalmente tem um tempo de você sair de casa, aí se você come alguma coisa, tem o tempo de você acordar, comer isso antes, aí você chega em casa, aí você toma banho, você troca de roupa e você vai trabalhar. Aí tem que contar que você talvez tenha que acordar mais cedo para sair, dar tempo de fazer isso, para chegar em casa, para sair de novo para ir trabalhar. Ou seja, essa taxa de sobrecarga, muitas vezes a gente pensa, eu falo, nossa, tu tem mais 40 minutinhos no dia para inserir um outro treino? Não tenho, 40 minutos eu tenho. Mas não são só 40 minutos, normalmente é 1 hora, 1 hora e 10. Tem que ser levado em consideração, porque isso talvez no primeiro dia tu consiga, mas essa taxa de sobrecarga ela vai se acumulando, porque talvez você tenha que começar a preparar suas próprias marmitas para deixar... para você conseguir ter o aporte necessário de nutrientes. E aí, preparar essas marmitas exige uma quantidade de tempo. Isso entra na taxa de sobrecarga. Aí, se você vai passar a fazer mais um treino no final da noite, isso tem que ser conversado com a sua família, com a sua esposa, com a sua namorada ou com o seu marido. Por quê? Se você vai fazer um treino à noite, você provavelmente vai estar saindo de casa e vai estar deixando de cumprir com as obrigações familiares também. Então, é possível você estar preparado, está pronto para lidar com essa taxa de sobrecarga extra para ser um atleta híbrido? Se sim, tá tudo certo, vai fundo. Mas eu só estou falando o que você terá que abdicar, muitas vezes terá que abdicar de algumas coisas para conseguir levar esta rotina. E aí a gente entra no último ponto, que são os fatores ocultos que ninguém te fala sobre o treinamento híbrido. O primeiro deles é a genética. Indiscutivelmente é genética. Por quê? Tem pessoas que naturalmente conseguem ter um percentual de gordura mais baixo, tem uma facilidade maior para ganhar músculos, tem às vezes uma estrutura corporal mais propícia e mesmo sem treinar muito ou devido ao trabalho dessa pessoa, ela já consegue ter uma estética melhor. Tem gente que não tem isso. E tá tranquilo, assim, a genética não há nada que a gente possa fazer contra a nossa genética. A gente simplesmente está ali, a gente pode treinar para melhorar, evoluir, e claro que todo mundo quer, mas existem alguns pontos que normalmente essa galera que vende o treinamento híbrido são pessoas que já têm uma genética um pouco mais propícia para ganhar peso, para se manter com um percentual de gordura mais baixo, enfim, isso facilita bastante. Mas, enfim, isso aqui a gente não tem como controlar. Segundo ponto, a altura. Por que a altura é tão importante? Lembra que eu falei que para a gente ter performance na corrida, a gente precisa ter peso baixo? Pois é mais fácil a gente ter peso baixo sendo uma pessoa mais baixa ou uma pessoa mais alta? Sendo uma pessoa mais baixa. Por isso que a maioria dos atletas não são tão altos assim, também os melhores corredores. Eles têm uma altura aí, ok, mas eles são muito magros. Porque se o atleta é mais alto, ele vai parecer ainda mais magro. Mesma coisa eu tenho 1,83. Eu sou magro. Se botar do lado de um corredor, eu sou muito forte até do lado do corredor, sei lá, no corredor de elite. Putz, eu sou pesado aí perto do corredor de elite.
Se botar perto de um cara da academia, eu vou ser muito magro. Mas eu tenho 1,83. Se eu fosse colocar mais peso na minha corrida, uma que eu ia ficar mais lento, e eu ia precisar colocar bastante peso para parecer que eu era um pouco mais forte. Porque eu tenho 77 quilos. Minha meta é chegar para correr com 75 ali na minha prova-alvo. Para não ficar muito magro também, porque senão é complicado. Mas beleza, eu tô com 77, 1,83. Digamos que uma pessoa que ela tem exatamente os mesmos marcadores fisiológicos que eu. Ela tem o mesmo VO2 máximo, a mesma economia de energia, ela consegue correr no mesmo pace que eu. Só que essa pessoa ela tem 1,73 de altura. Eu tenho 1,83, essa pessoa tem 1,73. Nós dois com 77 quilos. A gente vai correr no mesmo pace. Só que ela vai ter um padrão de corpo e eu vou ter outro padrão de corpo completamente diferente. Por quê? Porque a gente tem 10 centímetros de diferença e o mesmo peso. Então, obviamente, ela terá mais massa muscular que eu e vai conseguir correr bem ainda. Então, você também precisa analisar isso, se é possível você fazer isso. Porque se você, de repente, for mais alto ainda que eu, tiver 1,90, cara, e tu colocar um shape vai ser bem mais difícil do que alguém com 1,60 e poucos, 1,70. Que ele vai conseguir ficar com shape legal, porque tem menos área muscular para preencher. O músculo também, não, com pouco músculo já vai parecer que tem bastante. Diferente de mim, cara, que para preencher, por exemplo, minha coxa, meu fêmur é gigante. Inclusive, meu agachamento é sempre um pouquinho mais para frente por causa do fêmur que é comprido. Para colocar massa na minha coxa, eu tenho que comer muito mais e treinar muito mais do que uma pessoa mais baixa. E não há nada que eu possa fazer. Então, esse é mais um fator que ninguém fala na hora de ser híbrido, mas que é extremamente importante. Terceiro ponto, trabalho. Já reparou que a maioria das pessoas que vendem treino híbrido são pessoas que são influenciadores? São pessoas que vivem a rotina para isso? Facilita bastante, né? Porque aí já vai naqueles 3 pontos que eu falei. A pessoa tem tempo para treinar, a pessoa tem tempo para descansar, e a pessoa muitas vezes tem patrocínio de suplemento, tem uma facilidade maior para comprar, às vezes, comida e coisa assim. Então ela bate os 3 pontos. E aí ela consegue ter uma facilidade maior para colocar um shape híbrido. Aí vai você que trabalha 8 horas de CLT, pega 2 horas de transporte, mora sozinho, e aí você tem que fazer a sua comida, você tem que cuidar da sua casa, você tem que trabalhar, você tem que tá na condição. Aí muitas vezes o pessoal faz um curso, faz uma faculdade e ainda tem que fazer mais 2 treinos por dia e conseguir dormir. Cara, se torna muito mais difícil disso acontecer. E aí, tu quer pagar esse preço? É um preço que precisa ser pago. Talvez tu tenha abdicado de outras coisas, de sair com pessoas, de estar com a tua família, de estar com a tua namorada, de ter momentos diferentes. Então, tudo existe um preço. Eu estou falando aqui só o preço que você precisa pagar e as coisas que você precisa olhar. Então, o trabalho, dependendo do trabalho que você faz, será mais fácil você ter um shape híbrido ou será mais difícil. E por último, mas não menos importante, as paradinhas que você não deve usar, mas que muita gente usa e não fala. Isso acontece bastante dentro do universo feminino, com os chips da beleza, uns negócios assim que, nossa, em teoria não parece nada ilegal e coisa assim, mas são coisas que alteram e muito a nossa capacidade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até nem fiz o merchan da minha assessoria, mas se tu quiser saber um pouco mais sobre a minha assessoria, onde é que eu passo, além dos treinos de corrida, eu também passo treinos de fortalecimento, se for o teu desejo. Clica no primeiro link da descrição e eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco mais do que é esse ambiente de ser um atleta híbrido, quais os pontos que você precisa prestar atenção, quais pontos que você pode deixar um pouco de lado nessa busca por performance em ambas as áreas. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários qualquer dúvida que tu tiver. Um forte abraço e valeu!